preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Que todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não. Oh, não há Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Toda a terra e céu. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, venho te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei.
somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou aqui trazer um pouco da palavra de Deus para vocês. E tô aqui em casa, né? Gravando aqui do meu escritório, onde eu passo a grande parte do meu dia, onde eu passo uma boa quantidade de horas aqui trabalhando, computador aqui fazendo as coisas. Tenho certeza que você também está com um espaço desse na sua casa, onde você consegue estar produzindo, trabalhando, porque nesse meio desse Covid aí muitas pessoas estão trabalhando de casa agora. E esse é um espaço familiar para mim, para a Thalita, onde a gente pode produzir. Mas além do mais produzir para o mundo, a gente quer produzir para Cristo. A gente quer ser um servo bom, um servo fiel, um servo útil, de acordo com o nosso chamado em Cristo Jesus. Eu quero trazer hoje uma palavra que a gente vai estar pensando um pouco sobre o estilo de vida cristão. O que a gente entende sobre o estilo de vida cristão? O que é um estilo de vida cristão para você? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Senhor Deus, obrigado por essa semana que está se findando. Senhor Deus, que o Senhor esteja com todas as pessoas que estão assistindo, que o Senhor esteja abençoando a vida deles, Senhor Deus, que o Senhor esteja abrindo os corações, Senhor Deus, abrindo os olhos, abrindo os ouvidos para ouvir e entender, Senhor Deus, um pouco mais da sua palavra, Senhor Deus. Me usa, Senhor Deus. Usa a minha boca, Senhor Deus. Usa os meus pensamentos, Senhor Deus, para que sejam tudo para a honra e glória do seu santo nome, Senhor Deus. Seja conosco, Senhor Deus, assim como o Senhor tem estado durante todos esses dias. Em nome de Jesus Cristo que eu oro agradecido. Amém. Esses dias eu tenho pensado bastante sobre o estilo de vida cristã. A gente está vivendo aí num tempo difícil, mas o meu propósito com essa palavra não é deixar você down ou nada desse tipo. É para te encorajar para ter uma vida cristã, te encorajar a não desistir, te encorajar e mostrar pontos de como que a gente pode estar desenvolvendo essa vida cristã. Mesmo em meio à pandemia que a gente está vivendo, em todos esses problemas, eu tenho certeza que você pode ser um cristão onde você está. Você pode ser um servo de Deus, usado para fazer as coisas que Deus tem planejado na sua vida. Eu quero abordar com vocês 6 temas, 6 pontos dentro do que seria um estilo de vida cristã. O primeiro deles que eu quero abordar com a gente vai ser a santidade. Lá em 1 Pedro 1, do versículo 15 ao 25, do 13 ao 25, eu vou ler aqui com a gente do 13 ao 15. Mas só que o Pedro ele está falando o seguinte: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que chamou. Pois as Escrituras dizem: sede santos, porque eu sou santo. Essa referência que Pedro está usando, sede santos, porque eu sou santo, tem lá em Levíticos. Em Levíticos 20, no versículo 7, diz: portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Nesse tempo de Levíticos era toda aquela questão da expiação dos pecados, e nessa parte exclusivamente estava tratando sobre obediência.
Não tem como a gente viver uma vida em santidade, viver uma vida cristã, sem obedecer, sem entender o que Deus quer para a nossa vida. É muito simples a gente se colocar numa posição que a gente se abstém das coisas, que a gente só fica vivendo na marginalidade, a gente só fica vivendo na superficialidade das coisas. Mas só que Deus, a palavra de Deus, ela nos convida para ter um relacionamento profundo. Ele nos chama para viver em obediência à palavra dele. Assim como diz aqui em Pedro, que eu acabei de ler no versículo 13, depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Interessante de ver aqui é que ele fala não volte ao seu antigo modo de viver. Ou seja, tem um reconhecimento que existia o antigo modo de viver, que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós nos transformamos. Nós temos que deixar o velho eu para trás e viver nesse novo eu. Viver nesse nova pessoa renovado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem. Muitas pessoas aqui até se confundem nessa questão de sejam santos. Algum caso aqui está falando de perfeição, aqui está querendo algum tipo de santidade inalcançável. Não é isso que está falando aqui. O único santo, 100% santo, foi Jesus Cristo, que não pecou, que estava o próprio Deus encarnado aqui na Terra. O que Pedro está se referindo aqui é que nós busquemos a nossa semelhança, o nosso processo de santificação, ele começa a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo e vai até o fim das nossas vidas. Ele não termina porque a conclusão do processo de santificação é no nosso corpo glorificado, é na nossa presença com Jesus Cristo. Então toda a nossa vida tem que ser um processo de santificação, tem que ser um processo onde que a gente vai estar sempre caminhando com Cristo. A gente vai estar sempre andando e buscando ter essa relevância, essa intimidade com Jesus Cristo. O próximo ponto que eu queria abordar aqui no nosso estilo de vida cristã é sobre a obediência. Esse ponto da santidade, ela já deixa intrínseco que nós temos que levar a nossa obediência para um nível acima com Deus. Não tem como a gente ser aquele filho chorão, aquele filho que reclama, que briga com o pai e depois vira as costas e faz qualquer coisa que ele queira. Deus, ele está nos chamando para um relacionamento muito mais pesado, muito mais forte. E a Bíblia, ela é clara sobre isso. Se a gente vê todas as pessoas que responderam com obediência o chamado, a gente consegue ver que a vida deles foi muito mais relevante para o reino de Deus. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo de Noé. Cara, Noé, ele ficou, se não me engano, foram 120 anos construindo a arca. 120 anos construindo a arca. Imagina o tanto de gente que foi falando com ele: Noé, você tá doido, não vai, não continua nessa não. Mas ele tem entendido qual que era o propósito, o que Deus tinha mandado ele fazer. Ele persistiu. E só porque ele persistiu, só porque ele obedeceu, ele conseguiu chegar no final. Ele conseguiu ver o mundo sendo salvo e iniciando uma nova geração, uma nova linhagem de pessoas a partir da sua família. Você já pensou se ele não tivesse obedecido? Se ele tivesse deixado, não, isso não tem nada não, pega nada não dá em nada não. Ou se ele falasse, não, beleza, eu vou fazer aqui, daí ele começa a fazer e depois fala, não, deixa, já foi suficiente, já comecei a fazer aqui, cara, já tô há
50 anos fazendo isso e, cara, essa arca nunca vai ficar pronta, essa chuva não veio, eu tô aqui no meio do nada. Não vai dar em nada, não vai dar em nada. Vou deixar quieto, que é melhor eu ficar no meu canto aqui, quietinho, tranquilo. Não, mas ele foi, ele persistiu, ele obedeceu. Ele obedeceu ao chamado. A mesma coisa com Moisés. Quando ele entendeu lá na sarça ardente que Deus estava falando com ele, literalmente para ele ir e libertar o povo, ele teve uma opção de escolha ali, ele teve a opção de ouvir o chamado de Deus e obedecer ou não ouvir. Ele preferiu ouvir, ele preferiu atender o chamado de Deus e fez prova de tudo que Deus estava falando. Deus deu provas para ele, mostrou que Deus estava com ele. E ele foi e fez, libertou todo o povo do Egito. Porque ele obedeceu. José é a mesma coisa, ele estava tendo sempre os sonhos. José do Egito estava tendo sonhos. Era Deus se revelando através dos sonhos da vida dele, que as pessoas iam se curvar, que as coisas iam acontecer. Ele foi obedecendo, foi vivendo isso. Foi vivendo o que ele tinha entendido de Deus para a vida dele. E ele veio a salvar o povo também. Deus deu estratégia na vida dele para ele poder salvar o povo. O nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de obediência. Não importa o que você está vivendo agora, não importa as dificuldades. Sim, quanto mais dificuldades, vai ser mais Deus provando. É Deus querendo fazer te colocar dentro no formato que Ele quer. É Deus te transformando para ficar do jeito que Ele quer. O terceiro ponto que eu queria tratar com a gente aqui sobre o estilo de vida cristã é sobre a alegria. Cara, santidade, obediência, mas a alegria que a gente vê das pessoas quando conhecem a Jesus Cristo, quando entende que Ele transforma vidas, quando entende que Ele veio para mudar e que Ele vai transformar a sua vida, se você assim permitir, se você deixar o Espírito Santo trabalhar com você, a gente pode ver aqui em Salmos 81, a gente vê: cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem ao Deus de Jacó. A gente tem muitos textos na Bíblia que a gente vê as pessoas dançando de alegria, celebrando. Eu sei que esse tempo que a gente está vivendo aí é um tempo, cara, tá complicado. Para mim tá complicado também. Muitos de vocês me conhecem, sabem que eu sou cara que gosta de estar falando, tá conversando com as pessoas, e para mim é difícil ficar em casa, ficar no meu canto quieto. Eu sou meio que, sei lá, hiperativo, eu tenho algum problema, mas eu não vou perder minha alegria. Eu não vou perder a alegria da minha salvação, a alegria de poder servir ao meu Deus, independente das coisas que eu esteja passando. E eu te convido a fazer o mesmo. Se motive. Procure sua alegria em Jesus Cristo. Procure sua alegria em dia a dia, de onde você tem colocado o seu depósito, onde você tem colocado sua esperança. É em Jesus Cristo. Então vamos lá, estilo de vida cristã. A gente tem a santidade, a gente tem a obediência, a gente tem a alegria. Agora eu quero falar um ponto que a gente tem passado. A gente também tem lutas. Sabe de uma coisa? Deus ele usa as lutas para nos moldar. Ele usa as lutas para deixar o nosso caráter de acordo com a vontade dele, de acordo com o que ele quer que nós sejamos. A gente tem que entender, por exemplo, lá em Tiago 1,12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Cara, isso não tem nada melhor que isso. Nada melhor que isso. A esperança que a gente vive, que a gente perseverando durante as provações, perseverando durante as lutas, Deus está conosco. Ele está nos moldando. Ele está nos fazendo ser mais parecido com o que Ele quer que você seja. Não desanime diante das suas provações. Não desanime diante dos problemas que aparecem na sua vida, porque Deus ele vai trabalhar em cima disso. Sabe, às vezes a gente tem
muitos de vocês já conhecem a minha história, mas compartilhar um pouquinho. A gente veio aqui para o Canadá e a gente tinha o problema lá para a gente conseguir ter um filho. Mas a gente em nenhum momento a gente colocou em dúvida, a gente sempre entendeu que isso era mais uma batalha, era mais uma luta que Deus tinha colocado em nosso meio, que a gente ia enfrentar junto com Ele. Eu, a Thalita, a gente enfrentou isso junto com Ele. Foram 7 anos de espera, sim, foram 7 anos. Mas eu vou ser sincero com você, cara, passou tranquilo. A gente nunca ficou naquela paura, naquela fissura de, pô, agora tem que engravidar, vamos fazer isso porque a gente veio para o Canadá para ter filho, então tem que ser assim, então tem que ser assado, vamos fazer isso. Sim, a gente estava tomando as medidas necessárias, a gente estava indo atrás de médicos para ver o contexto, para ver o que precisava ser feito, mas foi de uma maneira miraculosa. Deus, no momento dele, falou: não, Thalita, você está pronta. Não, Kleber, você está pronto. Então, tá aí. Daqui a pouco, aí, nos próximos dias, tá aí para chegar a Estelinha, a nossa bênção. E a gente vai contar isso para todo mundo, todas as pessoas que perguntarem, vai perguntar, foi difícil? Foi uma espera. Foi uma espera que a gente entendia que Deus ia nos dar um filho, mas que a gente não sabia como que ia ser. E agora nós estamos vivendo e nós temos a oportunidade de compartilhar com vocês que Deus tem agido nas nossas vidas. Nós podemos ver isso diariamente nas nossas situações. A gente gostaria que estivesse num cenário diferente, a gente gostaria que tivesse os pais da Thalita vindo, minha mãe vindo aqui, nossa família. Sim, a gente gostaria, mas não vai ser possível, mas glória a Deus por isso. A gente entende que o mundo está nessa situação toda complicada, mas só que ao mesmo tempo a gente escolhe obedecer, a gente escolhe deixar isso nas mãos de Cristo. A gente escolhe viver na dependência de Deus. Isso é uma escolha diária que você faz. Todo dia você tem que escolher viver em santidade. Todo dia você tem que escolher viver em obediência. Todo dia você tem que escolher viver na alegria do Senhor. E todo dia você tem que escolher enfrentar as lutas com Deus junto contigo. Mas só que Deus, ele não... Essas lutas são muito mais gostosas, vamos dizer assim, de lutar quando a gente vive em comunidade. E este é o 5º ponto que eu queria trazer para vocês. Na última vez que eu compartilhei com vocês, a gente estava na igreja, ainda poderíamos nos reunir e foi um tempo muito gostoso, onde eu consegui compartilhar com vocês, falar um pouco do tempo, quão precioso é o tempo que nós temos hoje, onde nós temos colocado o nosso tempo investindo em vida de pessoas. E a Bíblia nos deixa claro que viver em comunidade de pessoas que acreditam no nome de Deus é muito importante. Nós precisamos entender isso, porque a nossa comunidade, a nossa igreja, é onde Deus usa as pessoas para nos moldar. Através da vida de outras pessoas, Deus trabalha na nossa vida. Deus, ele capacita outras pessoas para ativamente trabalhar em nossas vidas. Se a gente for ler lá, eu gosto de usar o texto de Efésios, porque ele sempre trata na questão da unidade do corpo. Em Efésios 4, ele diz: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cara, isso é muito importante. Isso é muito importante a gente entender que cada um tem que exercer sua função. Hoje em dia tá, acho que mais difícil de entender qual que é a função de cada um. Porque como a gente está cada um num lado, cada um nas suas casas. Hoje mesmo, gravando aqui de casa, cara, coisa estranha.
É uma sensação estranha falando para uma câmera só. Eu sei que vocês estão aí do lado, estão ouvindo, mas é complicado, é uma situação que a gente não tinha como prever. Não tem como a gente adivinhar que um dia a gente ia passar por isso. Mas, novamente, a vida em comunidade é muito importante. A gente não pode deixar isso passar. A gente não pode deixar a nossa vida cristã esfriar. A gente não pode deixar de viver em comunhão com nossos irmãos. Porque isso é bíblico. A Bíblia nos instrui a andar um com o outro, a fiar-nos uns aos outros mediante a palavra de Deus. Vamos persistir, vamos continuar na nossa comunidade. Eu sei que tá difícil, mas vamos. Quero te motivar ainda mais hoje para a gente continuar em comunidade. Hoje mesmo, quando acabar esse vídeo aqui, a gente vai estar lá no Zoom. O pessoal vai mandar o link aí daqui a pouco. E vamos encontrar lá no Zoom, vamos conversar, bater um papo. É tão legal quando as pessoas entram lá, a gente tem a oportunidade de conversar. Semana passada mesmo, a gente estava lá, a gente ficou até altas horas conversando com o pessoal. Foi tão legal conhecer, foi tão legal compartilhar, saber um pouco mais da vida de cada um, saber o que está passando, entender, falar também o que a gente está sentindo. Isso é muito importante para a nossa vida. Eu vou dizer, se você não fizer isso com o corpo de Cristo, se você não fizer isso com pessoas que compartilham a mesma fé, muito provavelmente você vai fazer isso com outras pessoas, com pessoas que pensam diferente, que compartilham a fé diferente. Porque o humano precisa disso. Todos nós precisamos ter uma pessoa para conversar, precisamos ter uma pessoa para compartilhar as nossas dificuldades. Senão a gente entra em parafuso. Senão a gente dá um monte de problema na cabeça aí e fica ainda mais complicado. Por isso que eu convido você, nós estamos funcionando, nós estamos com uma igreja de Cristo abertas, esperando para te receber. Mas só que você tem que passar para o outro lado da porta, você tem que entrar conosco, você tem que tomar essa decisão. E agora é literalmente entrar num Zoom, entrar numa sala onde as pessoas vão estar conversando, onde você vai ter oportunidade de compartilhar como é que foi sua semana, como é que está acontecendo, dar umas risadas também, porque a gente também dá muita risada lá. A gente vai compartilhar alegrias, a gente vai compartilhar as nossas lutas, a gente vai compartilhar como que a gente tem feito para buscar a santidade em Deus. Isso é um estilo de vida cristã. No estilo de vida cristã, a gente gosta de caminhar com os nossos irmãos. A gente gosta de caminhar com as pessoas que proclamam a mesma fé. E é legal também porque se você está caminhando com essas pessoas e vê elas agindo de uma maneira estranha, e de um jeito que você fala, pô, não está muito cristão isso aí, eu acho que Jesus está vendo, ele não gostaria disso não, hein? Você pode falar, a Bíblia nos instrui a corrigir uns aos outros. Chega, conversa com ela, fala, ó, eu não acredito que o jeito que você está lidando com isso não está muito certo não, e aí vamos conversar. Isso que é igreja, é o jeito que a gente vai crescer na comunhão, um irmão com outro irmão. Eu te convido novamente, vamos lá, o Zoom daqui a pouco vai estar aberto. Você vai aproveitar? Vai entrar lá? Vai conversar com a gente? Vai ter uma galera lá, hein? Ó, a gente vai estar te esperando, hein? E o último ponto que eu queria falar sobre o estilo de vida cristã é a nossa esperança, é o motivo do qual a gente faz tudo isso. Sabe qual que é? Pergunta aí para a pessoa do lado aí. Sabe qual que é? Qual que é? Nossa vida eterna. Tudo que a gente faz aqui, tudo que eu faço como cristão é visando a minha vida eterna. Esse processo de santificação nada mais é do que uma antecipação da minha vida que eu quero ter com Cristo ao lado dele. Uma vida onde todos os problemas que temos, todas as dores, todas as dificuldades que nós vivemos aqui, ela não vai existir mais. O nosso processo de santificação vai ser completo a partir do momento que nós recebemos nosso corpo glorificado. E
quão maravilhoso esse dia vai ser. Quão lindo esse dia vai ser. Lá em Romanos 6, no versículo 22, diz: Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cara, esse versículo aqui ele resume um estilo de vida cristã. Ele resume que nós temos que ter obediência no nosso Deus, que os frutos dessa obediência eles vão nos levar à santidade. E que o final desse caminho da santidade é a vida eterna. No percorrer dessa santidade, a gente vai passar por alegrias, a gente vai passar por lutas, a gente vai passar pelas comunidades, pelo corpo de Cristo. E no final, a gente vai chegar na nossa vida eterna. A gente vai alcançar aquele ponto onde a gente vai chegar lá e falar: caramba, valeu a pena. Valeu a pena viver tudo isso. Valeu a pena passar pelas dificuldades. E agora, tenha isso em mente. Que do mesmo jeito que tem as pessoas que vão falar valeu a pena, tem as pessoas que vão se arrepender. Porque por isso que está falando em Romanos 6, aí ó. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Preste atenção, meu irmão, preste atenção que existem os dois lados da moeda. Existem os dois lados da moeda. Existe o lado das pessoas que vão ter o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, e também existe o lado onde o salário do pecado é a morte. Se existe vida eterna, existe morte eterna. A nossa responsabilidade como cristão é alertar o máximo de pessoas possíveis sobre isso. Esse é o nosso ID, falar que Jesus morreu na cruz para nos purificar dos nossos pecados, para nos reconectar e dar livre acesso a Deus. Jesus é o único intermediário, Jesus é o Cordeiro Pascal que morreu na cruz purificando de todos os nossos pecados. E somente através dele nós teremos a nossa vida eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenha isso em mente, meu irmão. Tenha isso em mente que o nosso estilo de vida, o estilo de vida de um cristão tem que ser baseado nisso. Tem que ser baseado numa vida de santidade, porque se você não busca uma santidade, quem garante que teve uma transformação? Quem garante que algum dia você aceitou Jesus Cristo na sua vida? Porque isso gera, a partir do momento, esse versículo de novo, Romanos 6, 22, mas agora que vocês foram libertados do pecado, o ponto da nossa salvação é o ponto que nós fomos libertados do pecado, e se tornaram escravos de Deus. O que significa ser escravo de Deus? Significa que Deus, no seu imenso amor, lidera nossas vidas, nossos atos, nossas decisões, toma conta de nossas vidas. Ser escravo de Deus é uma coisa ótima. Cara, imagina você ser escravo de um senhor que direciona tudo na sua vida e que faz tudo para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De novo, mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. Não tem como você ser um escravo de Deus. Você está vivendo nesse ponto e não colher o fruto que vai te levar à santidade. É isso que a palavra de Deus diz, o fruto que colhem leva à santidade. A partir daquele momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós vamos colher frutos que vai nos levar à nossa santidade.
Isso é uma questão de dia a dia, é uma questão de obediência diária, é uma questão de termos nossas alegrias diárias, as nossas lutas diárias, a nossa vida em comunidade diária. É todo um processo que nos vai deixar mais parecido com Cristo. Eu vou te dizer, eu quero te motivar, porque isso vale a pena. A gente consegue ver na Bíblia várias passagens, várias pessoas provando várias promessas de Deus para nossas vidas. Jesus falando sobre como vai ser a vida eterna. Meu irmão, eu tenho certeza que isso vale a pena. Eu tenho certeza que isso vale a pena. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos prova. A Bíblia nos dá argumentos para aceitar que Jesus Cristo é o Salvador de nossas vidas. Nós temos que crer com fé que todas essas dificuldades que nós passamos, todas essas decisões que nós tomamos diariamente vai nos levar a ter um encontro com Cristo. Vai nos levar a ter esse relacionamento com Cristo, onde nós vamos conseguir ter a nossa vida ao lado dele. Meus irmãos, isso é o que eu queria deixar com vocês. Eu queria deixar com vocês esse estilo de vida cristã, que mesmo com a gente vivendo nesse mundo doido aí, onde a gente está recluso no nosso canto, onde a gente não está conseguindo ter as nossas atividades normais, mesmo e apesar de tudo isso, nós consigamos caminhar a nossa vida cristã, nós consigamos continuar vivendo num estilo de vida cristã, o estilo que Deus quer que nós vivamos. Eu sou muito grato a Deus pela nossa igreja, sou muito grato a Deus pelos nossos amigos, pelos meus amigos que eu fiz aqui dentro da igreja, e sou muito grato a Deus por me colocar nesse lugar, um lugar onde eu tive a oportunidade de amadurecer meus pensamentos, eu tive a oportunidade de ter um relacionamento mais profundo com Cristo. Lá no Brasil, talvez eu poderia ficar mais raso, não estou falando que aqui eu estou fundo, eu estou falando que aqui eu estou tendo a oportunidade de crescer. E você, meu irmão, você também tem. Você também pode ter onde você está vivendo. Não importa o que você está passando, você tem a oportunidade de ter um relacionamento mais fundo com Cristo. Depende única e exclusivamente de você, de aceitar isso, de ir fundo, de ler a Bíblia. Pega a Bíblia, leia a palavra de Deus. Eu te motivo a fazer isso porque isso vai trazer grande alegria, isso traz um propósito na sua vida, isso traz uma motivação muito grande de como que a gente deve viver e por que a gente deve viver. Amém? Agora, a gente está acabando aqui. Eu te convido, vamos lá pro Zoom. Eu já falei aqui, vamos lá agora. Vai acabar essa transmissão aqui, mas clica aí no link. O link já deve estar aí. Clica no link aí, ó, tá aí o link. Manda, entra lá. Estamos esperando vocês lá. Tá bom, meu irmão? Tenha um ótimo final de semana e que batalhe, vive essa vida cristã, vive esse estilo de vida cristã com santidade, obedecendo a Deus, com alegria no seu coração, enfrentando todas as lutas e dentro da sua comunidade cristã, sabendo que o nosso foco é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá pro Zoom? Tô te esperando lá. Abraço, tchau, tchau. Até mais.